Pai, nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, que de forma especial eu quero orar por essa nação. Eu quero orar por esse país, Senhor. Diante de tantos políticos que só pensam em fazer politicagem, diante de tanto egoísmo, diante de tantas jogadas, barganha por interesses, eu quero te apresentar essa nação. Quero te apresentar o nosso presidente. O Senhor, nesta manhã, nos tocou profundamente. Algo que já era percebido, mas é diferente quando o Senhor toca. Eu quero te apresentar os trabalhadores autônomos. Eu quero te apresentar esse pai que está desesperado. Eu quero te apresentar esta família que está preocupada. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um basta, Senhor. O Brasil pertence ao Senhor. Dê um basta nessa nação. Chega. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, bom dia, povo de Deus. Eu quero agradecer ao Senhor nessa manhã. E é um prazer, mais uma vez, estar com você. Para continuarmos nessa viagem que não tem volta. Para continuarmos nesse caminho que não tem volta. Eu quero olhar no seu olho. E eu quero que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor ministre de forma profunda no nosso coração. E que sejamos marcados nessa manhã. Sabe por que muitos são egoístas? Porque não tem a presença. Sem a presença o homem fica deformado. E eu quero te convidar nessa manhã, nessa viagem, ir para o capítulo de número 12 do livro de Apocalipse. Vem conosco nessa viagem que não tem mais volta. Quantas pessoas pelo Brasil, eu quero agradecer ao Senhor, estão sendo marcadas, estão sendo ministradas. Não sou muito de expor aquilo que eu faço, não faz parte da minha característica. Eu luto o máximo para esconder o que eu faço no reino. Eu luto mesmo. Apesar das ameaças dos religiosos, de querer que a gente às vezes demonstre, não precisa. O Senhor está vendo tudo que nós fazemos. E Ele cuida de nós. Eu quero agradecer a Deus pelo você que está aí, sempre nos acompanhando. E que viu que temos algo a passar para você. Então vem comigo. Vem comigo. Vamos para mais um dia abençoado, é verdade. Mais um dia agraciado pelo Senhor. Vem comigo. Livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Eu quero homenagear a todas as mulheres que Jesus salvou. Todas as mulheres que fazem parte da história da igreja. Todas as mulheres que Deus escolheu para levar esse evangelho. Eu quero dedicar a você nessa manhã essa transmissão que Deus nos concede de forma especial, tá? Livro de Apocalipse, capítulo 12.
versículo 1. Vamos nessa viagem? Versículo 1 diz assim, ó: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eu não sou muito de fazer textos paralelos, mas eu sinto a necessidade, pela compreensão que nós temos do todo do texto, é muito parecido com a visão que José tem no sonho, em que ele viu 12 estrelas que representavam as 12 tribos de Israel, no capítulo 37 da Gênesis. Então, de forma simples, de forma bíblica, espiritual, esta mulher representa, no momento agora da transmissão do texto, que nós estamos no versículo 1, o Israel de todo o Antigo Testamento. Ela representa a igreja que estava no Israel do Antigo Testamento. Existe uma instituição religiosa que limita esta mulher a Maria. Eu diria, também. Maria também faz parte desse rol feminino que foi manchado por Eva, mas foi enaltecido em Maria. Esse rol feminino, essa história feminina do Israel no Antigo Testamento, que foi manchado por Eva, mas no meio da mancha ela recebe uma promessa, e que foi enaltecida na pessoa de Maria. Então, é todas as mulheres que fazem parte da nação, que fazem parte da igreja. Então não dá para limitar esta mulher a Maria. Isso é um crime. Isso seria uma tragédia. Ou limitar só a igreja no período do Novo Testamento, neotestamentário, também não. É mais justo dizermos que todas aquelas que fizeram parte da história, como não lembrar de Tamar, como não lembrar de Ruth, como não lembrar de Batseba, como não lembrar dessas mulheres, que muitas das vezes mulheres não têm nome, mas elas têm. Eu acho que as mulheres que estão nos ouvindo nessa manhã vão compartilhar o máximo que puder dessa live, porque o Espírito está nos levando a uma coisa muito profunda aqui. Quem já adquiriu o nosso livro sabe que eu não tratei desse detalhe no livro, que é muito profundo. Então, as 12 estrelas representam as 12 tribos, a igreja no período veterotestamentário, a igreja no todo. Versículo 2: que se achando-se grávida, aí sim, Maria, que faz parte desta igreja, Maria, que também faz parte desta mulher, grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Além de nós entendermos que a gravidez também é um processo de dificuldade, e se tem mãe que está me ouvindo, entende isso, mas também nos ensina uma coisa muito profunda. É que carregar Jesus dentro de você não é uma situação fácil. Carregar Jesus dentro de si não é uma situação fácil. Carregar Jesus é difícil, é prova. Versículo 3: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Parece uma autoridade, parece que tem muito poder, mas nós não podemos esquecer
que todo o poder que é dado a esse dragão é consentido, é liberado pelo Criador dos céus e da terra. Versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Esse é um texto que normalmente se é entendido, um texto claro, que se refere à queda de todos aqueles anjos que não estavam satisfeitos em servir ao Senhor, que não estavam satisfeitos em adorar a Deus na beleza da sua santidade. E influenciado por um grupo, esses anjos caíram. Esses anjos foram jogados à terra, até porque estrela na Bíblia também pode significar a anjos. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Não tem como não lembrar, na pessoa de Maria, e volto a repetir que Maria não representa o todo desta mulher, mas Maria faz parte desta mulher, que é o Israel do Antigo Testamento, é a igreja que é o Israel do Novo Testamento, porque não há distinção entre Israel e igreja. Todos são filhos de Abraão em Cristo. Só que aqui não tem como não ser específico. Maria foi perseguida por Herodes. Maria foi desejada a ser destruída por Herodes. Mas não adianta. Nasceu. No meio do sofrimento e da perseguição, nasceu. Pois um filho varão, a promessa de Eva, feita a Eva, as mulheres da história de Judá, que foram levando essa promessa, ela chega ao ápice, ela se cumpre plenamente em Maria. Em Maria. E como eu falei no começo da transmissão, a história feminina do judaísmo, ou mesmo do povo de Deus na totalidade, eu não estou limitando só essa mulher, as mulheres de Israel, ou as mulheres da igreja, mas a totalidade da igreja, mas eu quero dar essa ênfase. Porque a mancha que entrou por Maria, por Eva, no jardim do Éden, essa mancha sai quando Maria dá luz a Jesus de Nazaré, o homem mais fantástico dessa terra, o homem mais importante dessa terra, Jesus de Nazaré. A ele sim a honra e a glória. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro, já está regendo. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Possivelmente se refira à ressurreição, à ascensão. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Porque o lugar desta mulher é o deserto. O lugar desta mulher sempre foi no deserto. Pois no deserto exalamos adoração. Pois no deserto exalamos o nosso amor imensurável por aquele que nos amou primeiro. É no deserto, onde lhe havia dado Deus preparado um lugar. Tem noção disso? Deus preparou um lugar para esta mulher, que representa a totalidade da igreja, no deserto. Está no deserto? Está no lugar que Deus colocou. Está no deserto? Está no lugar que Deus colocou. Está no deserto? Está no lugar que Deus colocou. É o lugar que Deus nos colocou. É o deserto. Aleluia, Jesus. Continuando. E ficou por um período sendo sustentada durante 1260 dias, que é um período indefinido. Não dá para definir. Tentar definir esses números é loucura. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que diz aqui no versículo 6. Para que nele a sustentem. Mesmo no deserto, o texto está dizendo que Deus sustenta esta mulher. A igreja nunca foi desamparada. Mesmo tendo um inimigo tão violento que nesse dragão, a igreja nunca foi desamparada. Ela sempre foi cuidada pelo Senhor.
Eu quero deixar muito claro aqui, não há distinção entre Israel e igreja. Hoje é um povo só, enxertado em uma só oliveira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, bem simples, bem simples. Deus sustenta a igreja no deserto. Está difícil? Deus está te sustentando, creia nisso. Creia nisso. Versículo 7. Houve peleja no céu. Você não sabe as batalhas espirituais que existem para barrar esta mulher, que representa a igreja na sua totalidade. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel, ele é um anjo que tem uma função diferenciada. Eu gosto sempre de dizer que eu não acredito em hierarquia angelical. No céu não tem esse sentimento de superioridade. Agora, existe entre os anjos funções diferentes. Miguel não é maior do que Gabriel, e nem Gabriel é maior do que Miguel. Esse problema que tem na igreja aqui na terra não tem no céu. Querem colocar isso para manchar a beleza da unidade angelical, mas não vai conseguir nunca. No céu não tem hierarquia, no céu não é instituição. Esse negócio de hierarquia é uma coisa que acontece entre nós. Infelizmente, é uma coisa que acontece entre nós. E que Deus elimine. E que Deus elimine. Continuando. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Houve uma guerra no cosmos. Houve uma peleja no cosmos. Todavia, não prevaleceram. Por quê que não prevaleceram? Porque o poder em Miguel é nato? Não. Porque Miguel estava no nome do Senhor. Você lembra da carta de Judas, no versículo 9? O que Miguel diz? O Senhor te repreenda. Porque Miguel tem consciência que ele não é poderoso por essência. Ele é poderoso porque é concedido a ele o poder. Que esse sentimento também tem em nós, essa compreensão. Eu não tenho poder se do céu não vier. Até os anjos têm essa consciência. E ele prevaleceu. Nem mais se achou no céu lugar deles. Essa liberdade que os anjos caídos, os deformados, não tem mais essa liberdade. Sabe por que eu digo deformado? Você que, quem sabe, está nos acompanhando pela primeira vez. É porque quem não tem a presença é deformado. Quem não tem a presença é deformado. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Nós só sabemos que a serpente do jardim do Éden, que seduz a Eva e a Adão, é o diabo por causa do Apocalipse. Nós não temos outro texto para confirmar. Se você ler só o livro da Gênesis capítulo 3, você não vai ter essa compreensão. Só vai dizer que ela era sagaz. Mas o livro de Apocalipse nos dá o martelo, o veredito, que aquela serpente é o diabo, o dragão. Que se chama diabo e Satanás. Eu quero só dizer uma coisa para você. Escuta o que eu vou dizer agora. Satanás e diabo não são substantivos. Satanás e diabo são adjetivos. Ele não tem nome. Quem tem nome é a igreja. Quem tem nome é Jesus. Quem tem nome é o tetagrama e Yahvé. Quem tem nome é eleito. O diabo não tem nome. O diabo, irmão, não tem esse poder que tantos dizem por aí, não. Para ele fazer algo, Deus tem que liberar para que seja feito. Ele não tem nome. Quem tem nome é Jesus de Nazaré. Satanás e o diabo são adjetivos. Eu sei que é um choque você estar ouvindo isso, mas aqui eu não tenho um compromisso com
com teologias engessadas e às vezes até fundamentalistas sem base. Meu compromisso é com esse livro. As Escrituras Sagradas. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Foi jogado abaixo. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora com a ressurreição do Cordeiro, com a peleja vencida, veio a salvação, o poder, o reino, a autoridade do Cristo vencedor. Aleluia. Pois foi expulso o acusador, diabo. Se não me foge a memória, acusador é o significado do adjetivo diabo. Foi expulso. Você pensa que ele tem hoje aquela liberdade que ele tinha na época do livro de Jó? De que ele ia à presença fazer acusações? Foi expulso. Ele não tem mais esse direito não. Você que está me ouvindo aí, que tem falhas, e que o diabo joga em cima disso, fala o seguinte, ó. Escuta o que eu vou dizer agora. Grava o que eu vou dizer agora. Grava o que eu vou dizer agora. Escuta. Quando o diabo lembrar o teu passado, lembra o futuro dele. Vou dizer de novo. Quando o diabo lembrar o teu passado, o que aconteceu ontem já é passado. Lembra o futuro dele. Aleluia. Lembra o futuro dele. Lembra o futuro dele. Eu me lembro de Martim Lutero, que no período da reforma, nosso reformador Lutero, em um dos seus mosteiros orando, o diabo o acusou dos seus males e na visão ele coloca um rolo de pecados escritos. Aí Lutero só diz uma coisa: tudo isso é verdade, diabo, mas só esqueceu de uma coisa, é que no final desse pergaminho está escrito: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Vamos continuar aqui, porque senão não termina o texto hoje, né? Foi expulso o acusador. Então acabou essa liberdade, queridos, de nossos irmãos. Escuta uma coisa que veio aqui na minha cabeça aqui agora. No versículo 10 fala assim, ó: então ouvi grande voz do céu proclamando. Aí no versículo mais à frente, no versículo 10 ainda, de nossos irmãos, ou seja, o céu, escuta isso que é forte, o céu nos chama de irmãos. Os céus nos chama de irmãos. Os céus nos chama de irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o vencerão. A igreja o vencerá. A igreja está vencendo. Só que o texto continua, preste atenção. Por causa do sangue do Cordeiro. Você vai vencer, não é porque você faz boas obras, não é porque você é bom. Você vai vencer porque o sangue do Cordeiro nos garante vitória. O sangue do Cordeiro nos garante vitória. Essa é a razão por que vencemos. Sabe por que nós entraremos nos portais da eternidade? Por causa do sangue do Cordeiro. Sabe por que nós venceremos essa pandemia? Por causa do sangue do Cordeiro. Sabe por que nós estamos de pé? Por causa do sangue do Cordeiro. Sabe por quê que o seu ministério está de pé? Por causa do sangue do Cordeiro. Oh, aleluia, Jesus.
e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Outras razões que nos fazem vencedores: se apegar ao testemunho da palavra e não amar a própria vida. Todo dia somos oferecidos como ovelha muda ao matadouro. Todo dia. Todo dia. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ainda na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe disso. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Para nós, resta pouco tempo para ver a face de Jesus. Para nós, resta pouco tempo para contemplar a face de Jesus. Para o diabo, resta pouco tempo para experimentar a ira, a justiça na plenitude de Deus. Pois ele já degusta a ira de Deus, mas ele ainda vai desgustar de forma plena. Versículo 13. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ele ama perseguir a igreja, ratificando, já que volta. Vocês percebem que o texto faz assim umas pausas, do versículo 1 ao 6, descreve a igreja, a mulher, no período veterotestamentário. Agora, do versículo 13 ao 17, descreve a mulher no período neotestamentário e nos dias de hoje. Então a gente percebe essas pausas indo e voltando. E o leitor do Apocalipse tem que ter esta sensibilidade. Tem que ter essa flexibilidade da narrativa, da exposição do texto. Então limitar esta mulher a Maria é um crime. Mas Maria também faz parte desta mulher. E ela tem uma importância grandiosa na história da igreja vencedora. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Sabe por que o diabo te odeia? Porque nós já fomos portadores de Cristo, somos portadores de Cristo e anunciamos a Cristo. O diabo te odeia porque você é irmão de Jesus. O diabo te odeia porque você é irmão de Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Ei, foram dadas asas de águia. Quem deu? É aí que está o segredo do livro. Quem deu essas asas de águia? O Senhor. Lembra do que diz o profeta Isaías? Aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças como águia. Ei, no meio dessa pandemia, Deus está nos dando asas de águia. No meio dessa pandemia, Deus está nos dando asas de águia. No meio das perseguições, Deus está nos dando asas de águia. No meio daquelas pessoas que não são sinceras com você, só de mal ame. Abençoe, como Jesus nos ensinou. Aleluia! Essa questão só de mal é um desenvolvimento que eu estou desenvolvendo, muito profundo, mas deixa para outra ocasião. Mas ame. O Senhor nos dará asas de águia, já nos deu. Para ir para onde? Para os oásis? Para os banquetes da vida? Não. Essas asas de águia é para nos levar ao nosso lugar. E aonde é o nosso lugar?
Onde é o nosso lugar? No deserto. Deus me leva ao deserto para falar de amor. Deus me leva ao deserto para falar de amor. Da cantura mantossura manahasura mahai. Oh, Yahvé, como eu te amo, Jesus. Deus nos leva ao deserto para falar de amor. Ai, como esses dias eu tenho ouvido a voz dele. Tanta gente aí se preocupando com tantas coisas, às vezes, que não acrescenta em nada. Eu estou aproveitando a fila menor e estou indo falar com meu Pai. Pedir àqueles que não têm o que comer, que Deus providencie. Ou presença de Deus aqui muito forte. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que estão compartilhando da mesma graça nessa manhã. As asas de águia é para nos levar para o deserto. E o texto fala que o deserto é o nosso lugar. É o nosso lugar. É o nosso lugar. Verdade, Ele permite passarmos pelo vale para mostrar que está conosco. Aonde sustenta durante o tempo. Ó, o texto fala que, além de dar as asas de águia, Ele ainda nos sustenta. No tempo, metade do tempo, fora da vista da serpente. Ele ainda cega a serpente. Ele ainda cega o dragão. Ele ainda cega o inimigo da igreja. Versículo 15. Eu não vou nem entrar muito a fundo, porque senão a gente não terminaria hoje. A terra, porém... Não, versículo 15. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Já que ele não consegue encontrar a igreja, já que ele não consegue saber onde está a igreja, ele joga um rio, que é tribulação. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa profunda. Que igreja é essa? Que mulher é essa? Não é instituição, filho. É a igreja invisível. E só sabe quem é a igreja invisível? O Criador dela. O Criador dela. O Criador dela. Ele sabe quem é a igreja invisível. É a igreja dentro da igreja. Como dizia Agostinho no livro Reino de Deus e Reino dos Homens. E existe o reino dos homens, são os prédios, são as instituições, são os CNPJs, são as placas das igrejas. E nesse momento as placas das igrejas é o que menos importa. Estão todas no mesmo nível. Esse aí é o reino dos homens. Mas o reino de Deus é aquela igreja invisível, é a Ana com 84 anos jejuando. É o Simeão que espera o menino nascer. Essa é a igreja invisível. Essa é a igreja invisível. Aquela igreja do quarto. Aquela igreja do quarto, do secreto. E a serpente não encontra. A terra, porém, socorreu a mulher. Impressionante isso. A terra socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio
que o dragão tinha arrojado de sua boca. Deus usando a criação para ajudar a igreja. Deus usando a criação para dar socorro à igreja. Eu me lembro de Elias no rio Querite, o povo trazia pão para ele e carne. Comendo hambúrguer no deserto. E a alimentação estava perfeita, carboidrato, proteína e tinha água, estava perfeito. Eu tenho a consciência disso. Deus envia para nos ajudar. Faça isso aqui com o maior amor. Eu amo isso aqui que eu estou fazendo. Eu brinco com isso aqui, no bom sentido. O meu devocional, compartilhando com vocês. E Deus cuida. Deus levanta pessoas para cuidar da gente. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, aqueles que continuarão levando a semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O diabo não tem raiva quando você testemunha da instituição que você tem. Já viu que tem gente que gosta de fazer propaganda da instituição? É aquela briga, qual instituição que é a melhor? Esse aí o diabo não tem problema com ele já é do diabo já. Ele já pertence ao diabo já. Ele já pertence ao diabo, então o diabo não vai brigar com ele por causa disso. Ele já está do lado do diabo. O diabo tem problema com quem testemunha de Jesus. Aí o diabo não gosta não. Aí o diabo não quer nem conversa, é inimigo número 1. Quem testemunha de Jesus, o diabo tem como inimigo. Tem que falar mais da placa da igreja dele do que de Jesus. E olhe lá, eu já fui pregar em igreja, instituições, melhor dizendo, que são analfabetas de Jesus. Vocês pensam que eu estou brincando? Estou falando sério. Eu tenho prova do que eu estou dizendo. Mas eu engrandeço ao Senhor, que só de mal eu ensino. É tempo de nós crescermos. Que o Senhor Jesus te abençoe. Hoje foi mais uma transmissão do livro de Apocalipse, capítulo 12. Compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem. Anuncie o reino dos céus. Porque o que nós anunciamos aqui é o evangelho puro e simples. Foi o que Deus nos deu. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deixa eu anunciar uma coisa para vocês. Logo mais à tarde, às 17 horas, nós temos um bate-papo no nosso Instagram, tá? Vai lá, nós temos um bate-papo às 5 horas da tarde. Deus te abençoe. Fica na paz. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.